Eugênia, tudo bem, Maria Eugênia? O que você está vendo aqui, Maria Eugênia? A importância da cooperação. O que é isso, Maria Eugênia? Eu amo. Cooperativismo, Cocamar. Olha só. Espera só. Deixa eu desligar aqui, Maria Eugênia. Ei, Maria Eugênia, a importância da cooperação. Maria Eugênia, o que tem a ver com isso, Maria Eugênia? A importância da cooperação. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, fiotada linda? Deixa eu arrumar aqui. Tudo joinha? Olha só, a Maria Eugênia estava aqui assistindo um vídeo sobre a importância da cooperação. E ela está aqui, cooperativismo, Cocamar, Coamo. Nossa, o que tem a ver com isso, Maria Eugênia? A aula de hoje? A aula de hoje. Que bacana. Pessoal, a nossa aula é sobre o cooperativismo. Olha que bacana. Cooperativismo. Vocês já ouviram falar nesse nome? Cooperativa? Cooperativismo no JA? Sim, cooperativismo no JA. Pessoal, então vamos lá para mais uma aulinha. Quando falamos em JA, tudo é importante, todo o conteúdo do JA é importante. Eu não abro mão, sempre falo para os alunos, tudo no JA é importante. Professora, tem algo importante hoje no JA? Hein? Pessoal, tudo no JA é importante, né? E o cooperativismo também, tá? O cooperativismo, além de ser algo muito importante para o dia a dia de vocês, é conteúdo de paz, é conteúdo de vestibular. Teve uma aluna que um dia disse assim: professora, terminou o JA, sabe? Me encontrou. Professora, vem me deu um abraço gostoso. Ai, a professora baba, né? Aí ela disse assim: professora, o paz da UEM. O paz, ainda bem que eu tava fazendo o JA, porque caiu sobre o cooperativismo. Caiu algumas questões, uma questão sobre a Cocamar e sobre a Coamo. E a professora tinha trabalhado cooperativismo com a gente, nós fomos na visita em uma cooperativa e eu tinha muita informação e eu acertei a questão. Yes! Olha só, galerinha, que bom! Informação para nós. Então, vamos lá, tá? Vocês já ouviram falar Coamo, Cocamar? Já ou não? Sim? Então vamos lá. Eu tenho um frasco de óleo aqui, ó, cheio de óleo, escrito Cocamar, né? E aqui ao lado, não sei se dá pra ver, eu tenho aqui no frasco, tenho um círculo, dentro desse círculo, 2 pinheiros. Opa! Professora, símbolo da Cocamar? Não, pessoal, não é só o símbolo da Cocamar. Isso significa que esse óleo, ele foi envasado, ele foi industrializado, ou seja, o produtor rural, ele comercializou o seu soja, que aqui é óleo de soja, ou seja, após a porteira, né, para uma cooperativa, ou seja, vendeu para uma cooperativa, essa cooperativa industrializou esse soja e aqui nós temos o óleo, ou seja, que esse óleo ele foi fabricado por uma cooperativa, ele foi envasado, ele foi industrializado por uma cooperativa. Não é o símbolo da Cocamar, esse é o símbolo de toda cooperativa, tá? Ó, produzido, envasado e distribuído por Cocamar, Cooperativa Agroindustrial. Vamos lá, galerinha, olhem aí na casa de vocês, qual produto que vocês consomem faz parte de uma cooperativa? Opa, será que a margarina que vocês consomem faz parte de uma cooperativa? Será que o leite que vocês consomem faz parte de uma cooperativa? Vamos lá, galerinha, atividade para vocês. Mas então vamos começar aqui. O que é o cooperativismo, pessoal? O que é o cooperativismo? O cooperativismo nada mais é que um sistema socioeconômico pautado na união voluntária de pessoas que se unem para satisfazerem objetivos comuns, como, por exemplo, objetivos econômicos e sociais. Então, resumindo, pessoal, o cooperativismo nada mais é que a associação de pessoas que se unem para conseguir algo para todas elas, né? Ou seja, para conseguir algo que sozinhos é mais difícil, né? Cooperar, olha, já fala, cooperar, né? Cooperar, operação em conjunto,
Beleza? Então, pessoal, o cooperativismo, a cooperação faz parte do homem, né? Lá desde o passado. Ou seja, o homem, o indivíduo, se une com outras pessoas para conquistar o que? Um objetivo, para chegar em tal objetivo. Tá, professora, mas por que que nós vamos estudar cooperativismo no JA? Hoje, pessoal, a maioria da comercialização, né, os produtores rurais comercializam a maioria dos seus produtos via cooperativa, né? Ou seja, ele é sócio, provavelmente aí, de uma cooperativa agroindustrial, né? Pós-porteira. Então, lembra lá no agronegócio, antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira? Então, vamos lá. Por exemplo, o produtor rural, ele é sócio da Coamo, né? O que é sócio da Coamo? Ele é associado. Como nós falamos, a cooperativa, pessoal, cooperar. Então, a cooperativa, ela não tem um dono só. Quem que é o dono da cooperativa? Nós não temos um dono só. Quem são os donos da cooperativa? São os cooperados, ou seja, os associados, tá? Então, o produtor rural lá, ele é sócio, associado da cooperativa Cocamar, no caso, a minha mãe é, né? E o que ela faz na cooperativa? Ela compra os insumos necessários aí para o plantio do soja, do milho, né? Ela tem assistência técnica de um agrônomo, então tudo isso antes da porteira, né? E essa cooperativa, ela também o que? Comercializa. Ela compra os produtos da minha mãe e depois ela industrializa esses produtos após a porteira, tá? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o surgimento do cooperativismo, mas tudo isso vai como material para vocês, né? O cooperativismo, ele surgiu na Inglaterra, né, com a Revolução Industrial. Por quê, pessoal? O cooperativismo, ele surgiu como? Ele surgiu no momento de dificuldade, com a pobreza generalizada e a fome, luta de classes, tá? Então, surgiu onde? Na Inglaterra. Tá? O nascimento de uma grande ideia, a primeira cooperativa no mundo. A primeira cooperativa no mundo, ela surgiu em 1844, 21 de dezembro de 1884, no bairro de Rochdale, em Manchester, não sei falar se é assim, Manchester, né? Na Inglaterra. 27 tecelões e uma tecelã, ou seja, 27 homens e uma mulher, né, fundaram a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, com o resultado da economia mensal de 1 libra de cada participante durante um ano. Ou seja, então as 28 pessoas, 27 homens e uma mulher, olha só, pessoal, uma mulher, né? Eles o que se associaram aí e abriram o que? Uma cooperativa, tá? O que eles contribuíram? Com 1 libra de cada participante, ou seja, durante aquele ano. Pessoal, era uma época difícil, revolução industrial, né? Ou seja, fome, pobreza, muito trabalho, aquele trabalho escravos, né? A exploração, tudo era caro, tudo era difícil, tá? Olha o que a professora colocou. Tendo o homem como finalidade principal e não o lucro, né? Os tecelões de Rochdale buscavam naquele momento uma alternativa econômica para atuarem no mercado, frente ao capitalismo ganancioso que os submetiam a preços abusivos e exploração da jornada de trabalho de mulheres e crianças, né? Tal iniciativa foi motivo de deboche por comerciante, ou seja, por todos os comerciantes, que a primeira cooperativa foi uma cooperativa de consumo, né? Mas logo no primeiro ano do seu financiamento, o capital da sociedade, ou seja, da cooperativa, era 28 libras, aumentou para 180 libras. E cerca de 10 anos mais tarde, o armazém de Rochdale já contava com 1.400 cooperantes, ou seja, 1.400 sócios associados, né? O sucesso dessa iniciativa passou a ser um exemplo para outros grupos. Então, hoje, pessoal,
mais de 50% dos produtos industrializados aí, né, dos produtos agropecuários industrializados, vêm de uma cooperativa, tá? Então, lá em 1844, pessoal, lá no bairro de Rockdale, na Inglaterra, surgiu o quê? Opa, o cooperativismo era um modelo, né, para todo mundo. Que bacana! Tá? Então surgiu aí os princípios do cooperativismo, tá? Então, nós temos aí 7 princípios do cooperativismo. Vou falar bem rapidamente para vocês, mas depois vocês terão aí um vídeo bem explicadinho, né? Primeiro cooperativismo, adesão livre e voluntárias. Cooperativas são organizações livres e voluntárias, abertas para todas as pessoas aptas a usar os seus serviços, tá? Professora, como que eu faço para me associar naquela cooperativa? Adesão livre e voluntária, não se tem escolhas, né? Opa, escolha de cor, escolha de raça, isso e aquilo. Não, né? Nós não temos uma adesão livre e voluntária. Claro que eu tenho que me encaixar naquele ramo. Por exemplo, eu vou ser associada da Cocamar, tá? Mas por que eu vou me associar da Cocamar? Eu sou produtora rural? Sim, né? Tem aí algumas coisas a seguir, tá? O segundo princípio é o controle democrático pelos sócios. As cooperativas são organizadas democráticas, ou seja, democraticamente controladas por sócios, os quais participam ativamente. Opa, professor, mas eu sou dono de tudo isso? Sim, né? Controle democrático por todos. Claro, pessoal, mas nós temos aí uma cooperativa. Nós temos lá, por exemplo, agora eu esqueci, né, a comissão organizadora, né, nós temos um presidente, como na escola, nós temos o Grêmio Estudantil, né, nós temos um presidente ou tal que representa a todos, mesma coisa é a cooperativismo, a cooperativa. Terceiro princípio, participação econômica dos sócios. Os sócios contribuem de forma equitativa e controlam democraticamente o capital de suas cooperativas, né? Olha só. Quarto princípio, autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas para ajuda mútua, controlada por seus membros. Quinto princípio, educação, treinamento e informação. As cooperativas devem proporcionar educação e treinamento para os seus sócios e colaboradores. Quem são os colaboradores? Os funcionários. Quem são os sócios? Nossa, professora, o que é isso? Por isso que muitas vezes aí, vocês produtores rurais, acompanham os pais. Dia de campo na Coamo, dia de campo na Cocamar, tem palestra tal. Pessoal, isso nada mais é que proporcionar educação aos seus sócios. Opa, tá tendo aí uma praga no milho, né? Um problema aí no leite. Opa, a cooperativa ela vai buscar algo para ajudar o produtor rural, ou seja, passar informação para o produtor rural. Quinto princípio, princípio de cooperação entre as cooperativas. Pessoal, cooperação já fala cooperar, né? Cooperar juntos, trabalhar juntos, tá, pessoal? Então, as cooperativas, elas cooperam entre elas. Podemos chegar lá na Coamo, falar da cooperativa Cocamar, da Integrada e assim por diante, né? Que o princípio é o cooperativismo. Eles não vão falar mal disso, que eles estão aí o quê? Para cooperar. As cooperativas cooperam entre elas, né? E o sétimo princípio, que é o último princípio, preocupação com a comunidade. As cooperativas trabalham pelo desenvolvimento sustentável de suas comunidades, através de políticas aprovadas por seus membros. Pessoal, professora, depois vocês vão assistir um vídeo e vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre a importância da cooperativa para o produtor rural. Tá, esses princípios, pessoal, são os princípios utilizados até hoje, mas que vem lá desde 1844, lá do bairro de Rockdale, na Inglaterra, né? Que foi um modelo, e a Inglaterra hoje é modelo aí de cooperativismo para todo mundo, tá? Pessoal, mas lá no passado, o cooperativismo, uma cooperativa, ela veio para salvar o produtor rural.
Eu lembro do meu pai. Nossa, meu pai, ele falava muito do cooperativismo. Sabe por quê? Pessoal, na época do café, o produtor rural, ele não tinha para quem vender os seus produtos. Ele tinha para quem vender, ele tinha. Mas muitas vezes ele vendia o seu café para um picareta, né? Os intermediários aí, o famoso picareta. E esse picareta ia comercializar o seu café. Mas muitas vezes não era muito seguro, ia para Maringá esse café, então aí não tinha asfalto, né? Aí atolava o caminhão, roubava a carga, né? Ou o picareta não pagava o produtor rural mesmo. Opa! Daí o produtor rural saía no prejuízo. Aí surgiu aqui na nossa região, né, as primeiras cooperativas. No caso, as primeiras cooperativas Cocamar, Coamo, né? Opa, o que o produtor rural fazia? Ele comercializava o seu produto com essa cooperativa, né, que era mais seguro, mas não foi tão fácil assim, né? Por quê? Porque a cooperativa, ela tinha que convencer o produtor rural que eles deviam ser sócios dela. Mas eles tinham poucas informações também sobre o cooperativismo, né? E eles tinham que convencer o produtor rural, mostrar ao produtor rural que eles estavam certos, que eles estavam ali para ajudar, né? Depois de toda essa evolução, o cooperativismo, ele foi mudando um pouquinho, né? Mas seguindo aí os seus princípios, tá? Converse com os pais de vocês sobre a importância da cooperativa. Tá bom, pessoal? Não só para o produtor rural, mas para todos. E depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos o símbolo do cooperativismo, que depois vocês irão desenhar no caderno, tá? Que é um círculo abraçando dois pinheiros, né? Esse círculo é verde, dentro amarelo e os pinheirinhos também são verde. O que significa esse símbolo? Indica a união do movimento, ou seja, qual é o movimento? O cooperativismo. A imortalidade de seus princípios, a fecundidade de seus ideais, a vitalidade de seus adeptos. Os dois pinheiros que se projetam para o alto, trajetória ascendente, procurando subir cada vez mais. Ou seja, a cooperativa, o cooperativismo, buscando subir cada vez mais. Sabia um pouquinho dessa história do cooperativismo? Não? Então vão buscar ainda mais para vocês. Busquem informações, pessoal, isso é muito importante, tá? Quem sabe vocês não serão aí fundadores de uma cooperativa, né? Será que vocês aí entregam leite em uma cooperativa? Vocês têm uma cooperativa ou não? Pensem, perguntem para os pais de vocês. Pessoal, então nós temos aí vários ramos do cooperativismo, né? Não é só a cooperativa agroindustrial, nós temos aí ramos de créditos, por exemplo, na nossa região, Sicredi, Sicobi, né? São cooperativas, tá? O ramo de consumo, tá bom, pessoal? Dedicados à compra, né? Aí em comum, de artigos de consumo, que foi a primeira cooperativa, né, onde surgiu a primeira cooperativa aí na Inglaterra, um ramo de consumo. Nós temos o ramo agropecuário, aí, né, ou seja, da pecuária e da agricultura. Nós temos várias cooperativas hoje, a maioria dos produtos industrializados vem de uma cooperativa, tá? Ramo educacional, ramo habitacional, ramo de infraestrutura, ramo da saúde, ramo do turismo, né? Tudo isso é cooperativas. Vocês sabiam que tem ramo do turismo, ramo da saúde? Vocês sabiam que o plano de saúde Unimed é uma cooperativa? Tá? Ramo habitacional. Quem já assistiu aí na TV alguma coisa sobre o cooperativismo, viu algum vídeo, compartilhe com a gente isso, tá? Compartilhe com a gente. Tá bom? Aí a professora depois vai enviar para vocês uma diferença entre sociedade cooperativa e sociedade comercial, né? É sempre na cooperativa uma sociedade de pessoas e a sociedade comercial privada é geralmente uma sociedade de capital. Uma sociedade cooperativa, o princípio básico é a cooperação, e a sociedade comercial, o princípio básico é a competição. O controle democrático, cada cooperado tem direito a apenas um voto, independente do seu capital investido. Tá, sociedade comercial, montante de capital investido pelo sócio determina o poder de mando, tá?
Eu sou associada lá da Coamo e eu tenho aí tantos alqueires de terra, eu tenho um capital investido lá nessa cooperativa, tá? Mas o meu irmão, ele não tem um capital investido tão grande quanto o meu. Só um exemplo, viu, gente? Tão grande quanto o meu, tá? Mas eu tenho direito a apenas um voto igual ao do meu irmão. Então, não importa o capital investido. Tá bom, galerinha? Então, na nossa região, nós temos aqui, na minha região, a cooperativa Cocamar, tá? Que é a cooperativa dos cafeicultores de Maringá, que nasceu da união de 46 cafeicultores em 1963, tá, pessoal? Então, uma atividade para vocês vai ser pesquisar uma cooperativa, tá? Toda a história dela ou seja, enviar pra gente lá no grupo. Nós temos outra cooperativa bem conhecida, né? Não tão importante, todas importantes, né? Não, eu digo não mais importante que as outras. Todas as cooperativas são importantes, mas nós temos a Coamo, né? A Coamo, ela é uma das cooperativas aí maiores do mundo, tá? É a maior cooperativa agroindustrial da América Latina, tá, pessoal? Sabiam disso ou não? Não? Tá? Então, o que vocês irão fazer agora? Vão assistir o vídeo, claro, da professora, que foi preparado com muito carinho. Depois eu tenho um PDF e vou enviar para vocês outros vídeos também com algumas informações sobre cooperativa. Vão anotar tudo no caderno do JA, né? E vão pesquisar e anotar sobre o cooperativismo, a origem, podendo ser em forma de mapa mental, né? Pesquisar sobre o cooperativismo no Brasil, como iniciou o cooperativismo no Brasil, e pesquisar no mínimo uma cooperativa da nossa região. Como assim uma cooperativa da nossa região? Toda a sua história, a sua importância e tudo mais, né? E enviar para a professora se os pais de vocês são cooperados de alguma cooperativa ou não. Beleza, galerinha? E desenhar o símbolo também do cooperativismo. Deu para entender um pouquinho sobre o cooperativismo? Deu? Depois nós vamos conversando aí um pouquinho mais sobre isso, beleza? Muito obrigada, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado um pouquinho aí dessa aula. Beijos. Tchau, Maria Eugênia!